Senhoras e senhores, dois carecas de boné e barba, hoje especialmente, para receber devidamente indumentária correta, né, de caminhada, para receber dois convidados muitíssimo especiais que eu já quero conhecer ao vivo, já estou com vontade de chegar aí logo em São Paulo. Apresente-os, senhor Sensei, por favor. Sherpa, querido, um prazer gigante. Ainda estou sob impacto de uma conversa que rolou ontem com um outro querido amigo. Ele inaugurou essa história dos convidados, né? É o Marcelo Lacroix, mora lá na Serra Gaúcha. E é um queridaço também, queridaço. A gente um dia vai juntar todo mundo. E tá os dois aqui, esses dois anjos, esses monstros sagrados aqui, o André Gravatar e a Van Spies. Olha, só dá um oi para a gente. Eu vou ter uma perguntinha que eu tenho usado, usei ontem e foi legal. Clássico. Mas antes de qualquer coisa... Ontem, mas é clássico. Não, ontem já foi um clássico, né? Ontem, não sei aonde está parado esse ontem. E a André e Vans, assim, só para a chegada, como é que vocês estão? O que vocês... Bom, tragam aí a sua vozinha antes de que eu fazer uma pergunta muito capciosa. Vamos lá, então. Bom, primeiro eu estou chegando muito feliz também de estar aqui com vocês. Esse convite, né, de uma sincronicidade tamanha. Postei alguma coisa de caminhar, a Bueno já veio falar comigo, Vans, estou pensando em várias coisas sobre caminhada, já me mostrou o Marcelo, já começou a entrar no ritmo também desse passo, o André, enfim, estou muito feliz de estar aqui. Eu chego bem, também chego já tendo caminhado, já tendo tomado banho, já tendo tomado café, porque eu sou uma pessoa muito da manhã, assim, eu acordo cedinho, então eu já chego aqui embalada, assim, para esse papo, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. A Vans, ela já começou a responder a minha perguntinha capciosa, que é justamente isso. O que vocês acabaram de fazer na última meia hora, né? A gente começa aqui, mas a gente teve uma meia horinha, uma horinha antes, né? De onde cada um tá num tempo, né? O Marcelo Sherpa está lá em Barcelona, tipo, já são quase, sei lá eu, 13, já são o quê? 2 da tarde lá em Barcelona. E a Vans já trouxe, já está já está caminhando, já está no jogo. E queria saber do André. Então, já engata. O que você acabou de fazer agora? E bem-vindo. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Uma alegria conhecer também o Marcelo e a Vans. E hoje já está sendo uma manhã de muitos acontecimentos aqui, porque eu e a minha companheira, a Serena, a gente faz várias criações poéticas. E hoje é um dia de fazer pacotes. Então eu já fiquei agora nos 30 minutos anteriores finalizando aqui pacotes com ela. Mas hoje também é um dia em que, quando eu acordei de muitos sonhos, assim. E ontem foi um dia de muita caminhada. Eu caminhei bastante ontem. Hoje eu ainda não caminhei, mas ontem eu caminhei bem cedinho. E à noite eu caminhei bastante, assim, conversei muito com um amigo. E aí, provavelmente uma parte também desse caldo, dessa conversa, desses pés na rua, entraram pela noite, assim. Então foi uma noite que eu sonhei eu anotei hoje, logo que eu acordei, né? Foram uns 4 sonhos, assim, cheios de camadas e histórias, encontros. Então eu acordei e ainda estou muito impregnado por essa sensação do sonho, assim, hoje. Que legal. Eu também stalkeei o André e também vi lá num site, está escrito Como Eu Escrevo, que eu li todo o detalhamento dele contando como eu escrevo. Ele você falava do sonho lá em algum momento, você citava que você fazia essas anotações. Depois você vai me ensinar isso que eu não faço isso, não. Em 15 minutos. Eu estou achando que a gente vai ter que mudar isso aqui, o Sherpa, para o Stalker e o Sensei. Porque você está se revelando um Stalker. O Sensei. Eu vou começar a dar aulas de como stalkear com elegância. Olha só. Que maravilha. Deixa eu contar rapidamente como é que foi a minha última meia hora. Minha última meia hora estava no ônibus, porque eu estava passei a manhã caminhando próximo na montanha de Montjuïc, que é uma... Você fala montanha de Montjuïc, você pensa um bosque, né?
Land Bank é super urbano aqui em Barcelona mesmo, ela foi totalmente urbanizada, parte da área olímpica, na época das Olimpíadas, aconteceu lá, está lá, tem outra parte que também tem um palácio, enfim, então montando Montjuic, mas na verdade é um grande passeio, e fiquei passando, fui com uma amiga minha, ficou a manhã inteira caminhando por lá, fui ver, já são 12 mil passos feitos hoje, agora, e a meia hora eu estava morrendo de medo que eu não ia chegar a tempo, cheguei a 7 minutos a tempo para conversar aqui com vocês. Eu viria andando, na verdade, mas é melhor pegar um ônibus de segurança. E você, Sensei, meia hora que você estava fazendo o quê? Acordei cedíssimo também, não é comum, acordei às 6 horas, e talvez devido... Eu fiz uma cirurgia ontem no dente, então botei gelo, não sei o quê, tive um implante, deu ruim aqui no dente, numa raiz, e aí ontem tive um procedimento, tudo ok, já mandei mensagem meia hora atrás, mandei mensagem para o dentista, zero analgésico, dormi bem, tudo tranquilíssimo, mas acordei às 6 da manhã. E eu acordei pensando, eu vou facilitar um encontro domingo de uma comunidade global de línguas, e eu vou conduzir umas experiências de hipnose com esse grupo, de voltar no tempo e reviver um momento extraordinário. E eu fiquei produzindo esse evento das 6 às 7 da manhã, sonhando, né, com esse encontro que vai ser muito interessante. E fui agora de manhã tomar um café na Padoca, aqui por perto, e eu não posso comer nada só, então tomei uma vitamina, comi um pãozinho de mandioca, que é maciozinho, e conversei com o dono da padaria, que foi um vizinho meu aqui de onde eu moro, a gente bateu um papo de uma meia hora por lá, e vim para cá, assim, correndo esses encontros, André e Vans, são, assim, pontos luminosos na minha semana, de encontrar esse senhor aí, esse Sherpa. A gente está hoje no 10º encontro. Exatamente. Encontros que não estão sendo divulgados, que ainda, por enquanto, eles estão entre nós. A gente vai acabar, talvez, colocando algumas pílulas. Então, não se preocupem com o tempo aqui. A gente vai conversar e os clientes somos nós. A gente está conversando para o nosso dia ser extraordinário. Bom, então a pergunta que eu tinha para fazer era essa, para a gente começar sabendo não só como estamos chegando, mas de onde a gente vem caminhando. E bora caminhar juntos. Eu estou de bonezinho, a camiseta do Rios e Ruas, que tem muito a ver com as minhas caminhadas, né? E muito ansioso, gostosamente ansioso da gente em breve caminharmos os 4, quem sabe convidarmos outras pessoas para caminhar. E vamos começar a caminhar aqui, nós 4. Eu estou muito animado. Então, enquanto a gente não caminha presencialmente, eu já queria trocar umas ideias aqui com vocês pela curiosidade que eu tenho sobre essas aventuras em relação ao caminhar, né? Eu, no episódio, acho que era o 297, né? Foi, exatamente. Ou 297 ou 298, não lembro exatamente qual, assim, na sexta temporada, eu lembro que eu já comentei, enfim, já falei de Sherpa e tudo isso, posso até também comentar algum caso, mas aí ficar mais pela pergunta de vocês, mas o que eu queria comentar, para já jogar essa conversa nossa, a ideia minha que surgiu do caminhar surgiu de várias frentes, não é uma coisa assim, hoje eu resolvi caminhar. Então, muitas coisas da minha vida foram convergindo para isso, foram chegando nessa conclusão. O Sherpa também, o elemento, o ícone, né? O arquétipo, vamos chamar assim, também foi surgindo, não foi assim também de uma hora para outra. Mas o que eu concluo disso, ou seja, sem dizer por que eu comecei, mas agora eu consigo dizer por que eu comecei, mas na época eu não sabia, né? Hoje eu consigo dizer que eu faço isso porque é necessário. Para mim, ou seja, se transformou num processo necessário de conexão com o meu eu primitivo, com o nosso ser lá atrás, o nômade pré-agricultura. Então, para mim, essa coisa que, enfim, gera conversa para cacete, mas é aí, né? Ou seja, o raciocínio para mim do caminhar é o que a minha biologia me pede. A biologia do nômade de 5, 10, 100 mil anos atrás. E eu queria, então, começar com essa provocação, né? Ou seja, o que vocês fazem com esses caminhares de vocês aí? Reais ou simbólicos, e como é que a gente pode ir trocando figurinha aqui?
Ah, que O ruim legal. Eu vou pegar o gancho, Tá. então. A dificuldade de 4 é que sempre ficam os dois esperando. Será que falou eu ou falou outro? Acho que é bom a gente pontuar, né? A gente também está treinando aqui um pouco como é que é essa conversa a 4. Quando é a 3, a gente sabe que é o outro. Aí não tem erro. Mas a 4 fica os dois assim, vou eu, vou outro. Vamos lá. Pode chamar, né? Mas dá uma chamadinha, porque senão É, aqueles minutos de tensão, né? Quem que vai falar agora, né? é. Mas então, como eu me dispus a responder, eu também acho que tem muito a ver com aquilo que o corpo pede. E eu acho que não é só uma questão de o corpo pede porque vem da ancestralidade. Eu acho que tem um pouco do que o corpo pede também nessa memória, mas no que é atual, né? Então, eu, por exemplo, eu me lembro que eu sempre tentei correr, né? Várias vezes eu comecei pensando, vou fazer. Eu gosto realmente de acordar de manhã, bem cedinho, e eu gosto de fazer o meu exercício pela manhã, né? Eu acho que me oxigena o cérebro. E tem gente que eu tenho certeza que não é assim, tem gente que é ao contrário. Então, para mim, faz muito sentido acordar e já me oxigenar Uhum. fazendo algum tipo de exercício. E eu me lembro que eu tentava correr. Durante muito tempo eu comecei tentando correr, fazendo algum exercício correndo, mas para mim não vai a corrida, eu não consigo, eu não sou uma pessoa de correr. E o caminhar sempre esteve presente no meu dia a dia, né? Desde quando eu era jovenzinha, passeando na praia, caminhando muito, ou em São Paulo também, quando eu lembro, uma memória muito forte para mim é quando eu fiz faculdade aqui no centro de São Paulo, fiz na USP, no Direito, e eu chegava de metrô, gostava de caminhar pela cidade. Então, é, hoje eu também olho para trás e vejo que caminhar é um pedido do meu corpo, é o que me faz bem, é o que me faz sentir. Eu acho que a gente tem que procurar isso, né? A gente tem que procurar aquilo que o nosso corpo responde. E para mim a caminhada é esse lugar de oxigenação assim do cérebro para começar o dia também, para além de outras coisas que a gente vai falar lá mais para frente. Legal. Querida. Uhum. A relação de uma necessidade, assim, eu também sinto essa necessidade, mas eu percebo que mais até do que uma necessidade, tem um corpo que se sente tão bem ao caminhar que passa a querer fazer mais e mais e mais, e isso passa a ser um prazer mesmo, assim, um prazer desejado, né? Passa a ser um desejo, de alguma maneira, praticado. E eu sinto que na minha relação também com a palavra, com a poesia, com a escrita, a caminhada ela parece muito forte, porque é como se fosse uma maneira também de aguçar a percepção, mas não intencional, do tipo, eu vou caminhar para aguçar minha percepção, mas eu vou caminhar porque caminhando eu estou vivendo, estou encontrando a realidade de uma maneira muito inesperada, muito crua, muito ancestral, se for trazer também uma fala que o Marcelo, enfim, trouxe no início. Um exercício muito mesmo enraizado, né? Enraizado, no sentido de essa raiz que anda, né? Esse corpo que anda, mas que consegue ter uma presença, né? Enraizado no sentido de uma presença. E então, para mim, a caminhada tem muito esse lugar também de um desejo, de uma necessidade, de um prazer e de uma descoberta constante, né? Assim, na caminhada, eu geralmente levo caderno, e não, de novo, no sentido intencional, não é que eu vou caminhar para escrever, mas eu sei que na caminhada, no movimento de caminhar, muita coisa me atravessa. Muita coisa me atravessa o corpo, atravessa a alma, atravessa os sentidos. E esses atravessamentos, eles imediatamente geram também ondas no corpo, né? Percepções, sensações, palavras. E para mim é sempre muito, muito precioso quando eu consigo me dar conta dessas percepções mais imediatas que vêm de repente, assim, aquilo que vem de repente. E aí um dia, uma história que já contei muitas vezes, porque ela é muito simbólica em relação à caminhada, eu estava voltando para casa
E aí nem era uma caminhada nesse sentido mais da deriva, de não imaginar um lugar final, de não ter um itinerário. Era nesse dia um ato de ir até em casa. Então tinha um objetivo muito definido, assim, era mais uma vontade mesmo muito básica, né? Quero chegar em casa e descansar, porque hoje trabalhei muito. E aí tava lá andando e passei na frente de um prédio que tem bem na entrada uma espécie de tanque de carpas. Tinha, né? Hoje em dia não tem mais nesse lugar. E aí era um tanque de carpas decorativo, né? Assim, que o ser humano em algum momento achou que deveria decorar ou trazer os animais para perto como se eles fossem objetos, né? Então, tem lá esse espaço com esse tanque de carpas, que eu já tinha passado várias vezes na frente, mas nesse dia, quando eu estava passando, eu estava no celular, e aí uma carpa pulou na minha frente, e eu meio que falei com o meu amigo, tudo mudou aqui, tem uma carpa na minha frente, eu peguei a carpa, já tinha colocado o celular no bolso, tudo muito rápido, coloquei a carpa também lá na água dela, no tanque dela, a carpa lá se debatendo toda na minha mão, ela foi de volta para a água, veio o segurança do prédio, olhou assim para mim e falou: essa carpa tá impossível hoje. Não é a primeira vez que ela pula. E aí rebelde, né? Uma carpa rebelde, fugitiva. Uma carpa rebelde. Diante daquela cena, eu comecei a refletir sobre a minha falsa... meu falso heroísmo, né? Assim, colocar a carpa dentro novamente do a prisão tanque de carpa, novo, você botou para dentro, né? Eu, no meu falso heroísmo, vou lá e coloco ela de novo entre as grades, mas para além dessa cena da carpa, quando eu conto essa história, tem claro esse ponto que aquela carpa tava, sei lá o que ela tava fazendo, quem sou eu para dizer o que a carpa tava fazendo, mas uma das hipóteses é que ela tava fugindo, né? Uma das hipóteses é que ela tava tentando encontrar um outro caminho para a vida dela. Mas, para além disso, ficou muito forte para mim essa imagem disso que salta na nossa frente. Das 1000 carpas, das milhares de carpas, dos milhões de carpas que saltam na nossa frente a todo instante. E o caminhar é quase que um ir ao encontro também das carpas que estão saltando. Assim, quando você caminha com essa disponibilidade, né? De alguma maneira você também está indo ao encontro dessas carpas que estão saltando, seja o que elas forem, né? Encontros 1000, seja com alguém, seja com um bicho, seja com uma planta, seja com um som, com barulho, seja com você mesmo. E a carpa segue sendo um símbolo aqui para mim desses encontros. Muito legal. Muito legal. Rapidinho antes Eu acho que a carpa não pula em qualquer um, chefe. Cara. Não é assim, esse vai me salvar. Ela deve escolher no colo de quem que ela vai pular. Esse cara parece ser gente boa, mas não era gente boa. Não era, né? Mas sabe que você falou isso da carpa, me lembrou, Gravatar, uma situação muito ridícula e ao mesmo tempo muito simbólica. Um dia eu estava andando, não lembro nem onde, um sítio de alguém, e estava andando por uma árvore assim tranquilamente e caiu uma jaca. Vocês já viram uma jaca? A gente só vê uma jaca ou lá em cima ou no chão despedaçado. Eu vi uma jaca cair. Eu vi toda a cena da jaca cair. Ela caiu, se espatifou no chão e eu fiquei assim, era quase uma iluminação aquilo, né? No sentido de, né? Uma jaca que eu pude ter o prazer, como o Gravatar com a cara, pode falar, eu vi essa cena inteira, né? E ficou, enfim, estava no baú da memória, Gravatar, lá longe. Você me trouxe essa cena agora, cara. Foi muito legal a imagem. De cenas que você fala assim, não são nada e são tudo ao mesmo tempo, né? Parece que tem um sentido. Eu achava que só tinham carpas impossíveis. Agora eu sei que tem jacas impossíveis. Exatamente. Então tem muita coisa impossível, né? Querendo se manifestar, né? Exatamente.
Eu não Eu vou tentei puxar a colocar bola, a então. jaca de novo na árvore, na verdade, eu não fiz esse movimento. Ainda bem. Ó, muito gostoso aí eu começar a ouvir assim esses olhares, né? Nossa, são tantas coisas que trazem o valor do caminhar, né? Eu falei aqui outro dia com o Sherpa, um sonho que eu tive, falando de sonhos, o André, que eu estava sentado assim numa cadeirinha, meio cadeirinha de praia, né? De costas, passou uma pessoa por mim e deu uma pergunta: qual é o caminho para mim? Eu não sabia se era um caminho de caminhar, qual que é o caminho espiritual, né? O Por caminho. Jesus, Qual é o o caminho? caminho, a E verdade e vinha, a vida, amém, né? Você foi lá. eu sou o caminho, e Binderberg. Exatamente, eu sou o caminho. Mas aí eu soltei no sonho eu sou mais inteligente do que na vida real. Eu tenho palavras assim muito legais quando eu sonho. E eu respondi, é o caminho da inocência. Só falei isso e ela foi embora. E eu acordei com essa história, né? O caminho é a Legal. inocência. E eu queria puxar para cá essa coisa da inocência. A inocência é o caminho e caminhar é algo inocente. Uhum. E há uma inofensividade no caminhar. Você está a pé e você está com o teu corpo, com teus olhos, com teu ouvido, com a tua sensibilidade. É a coisa mais inofensiva que tem, inocente. E eu acho que hoje esse ato do caminhar, pelo menos aqui na cidade que eu vivo, né, São Paulo, é um ato de quase que transgressão, né? Porque eu ouço muito que é perigoso caminhar. É perigoso, a calçada é ruim, tem o bandido e tem o trânsito, não sei o quê. Então, caminhar tem algo do transgredir, que é de pisar nessa inocência, nessa inofensividade, né? De estar disponível, como vocês falaram, de estar aberto, né? E eu sou um voyeur, assim, inveterado, né? Gosto de caminhar e olhar, e me deixar afetar pelo que eu estou, pela cidade, pelas pessoas, pelas histórias, né? Não sei se tem essa expressão, eu sou um écouteur também. Gosto de ouvir as carpas, a jaca, as pessoas, as paredes, as plantas, né? E ver André tem uma coisa linda que é das miudezas, né? Do quantos milagrinhos estão rolando aqui, né? Na nossa borda, né? Então acho que seja um ato. Esse é um caminhante aqui da minha casa. Então aquele caminha, 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 só faz isso da vida, caminha e dorme e come, né? E convidar as pessoas para atravessar essa fronteira, né, do medo, da desconfiança, o que será, né, que vai acontecer. Eu lembro de ter pedalado uma vez sozinho, aí foi uma caminhada de bicicleta, que eu já falei algumas vezes aqui, de Amsterdã a Munique, sozinho. E a minha mãe falou uma coisa, filho, você vai sozinho, e se alguma coisa acontecer? Eu falei, mãe, é para isso que eu estou indo. Eu tô indo Tomara, para né? que alguma coisa aconteça. Não acontecer, Para vai lá ser que eu um quero ir. fiasco. Para que as carpas pulem em mim, que as jacas caiam, que as pessoas apareçam, que aconteçam coisas, né? Então, parece que as pessoas elas estão muito enclausuradas, né, nesse medo de que alguma coisa fora do seu controle aconteça. E caminhar é estar exposto a essa ausência de controle, né? E não estar ligado a um destino. A gente fala muito disso aqui, nosso caminhar, que não é chegar, é ir. É lindo isso, né? É o andare. Caminhar é andare, né? Em italiano. E em japonês é engraçado, que abri um restaurante que já fechou, de um querido amigo meu, chamado Caminari. Um Caminhar. restaurante japonês, chamado Caminari. Eu não consigo ler outra coisa que Caminari, de caminhar. Mas Caminari quer dizer trovão, quer dizer luz do céu. Em japonês, Kami é Deus, esse Nari deve ser luz ou alguma manifestação, mas é trovão. E era muito engraçado passar por ali e ver o restaurante Caminari, que com esses dois sentidos, né? Então, meus queridos estranhos, também estou muito animado para a gente se expor a essa inocência de andar seja por onde for, andarmos juntos, andarmos atentos, andarmos com... Eu adoro andar com bloquinho também, de parar e desenhar, de parar e fazer meus rabiscos. Então, tem comunidades aqui no mundo, né, que saem para caminhar, sentar e rabiscar.
que é uma maravilha de você só Aliás, eu vi eu não te falei isso, Sensei. Eu vi há 2 semanas atrás, uma biblioteca que eu vou muito aqui próxima, tinha um conjunto lá de pessoas com seus bloquinhos desenhando. Eu ia tirar uma foto, mas eu tirei uma e ficou ruim. Eu falei, nem vou mandar ver. Mas eu vi esse povo, sim. A Van, sabe, a gente está fazendo umas derivas. A gente começou, eu com a Carol, e depois foi a Ana, e talvez torne-se assim uma sequência, né, de derivas, de caminhar, pegar um trem na cidade, desenhar durante o trem, escrever coisas sobre o que a gente está vendo no trem, você cria uma qualidade de conexão, as carpas aparecem, as jacas caem, né? As pessoas vão chegando, o que você está... O que está acontecendo aqui, né? Não, estamos só olhando, desenhando, caminhando. A gente desce numa estação e sai andando e vamos à deriva, paramos, tomamos um café, ouvimos histórias, silenciamos e tá muito bom fazer isso com a Carol. Eu Muito confesso... legal mesmo. Vai lá, Vans, fala você. Conte. Não, eu acho maravilhoso esse movimento do Bueno com a Carol, e eu já vi outros também, das pessoas que saem simplesmente para aproveitar o dia caminhando e desenhando, enfim, sendo afetados. Mas eu queria comentar algo sobre o que o Bueno falou, porque eu acho muito interessante essa ideia que a gente às vezes tem também, um pouco do nosso olhar talvez privilegiado, né, de, sei lá, de deslocamentos, porque para a gente o caminhar é isso, né, esse medo, essa coisa, mas se a gente for pensar no tanto de gente que caminha todos os dias e está aí exposto o tempo inteiro, né? Eu falo isso um pouco de carteirinha, né? Porque eu passei uma temporada em Brasília, de 2012 a 2015. Brasília é uma cidade muito linda, muito incrível, eu adoro Brasília. Ela seria uma cidade maravilhosa para você, inclusive, explorar a pé, porque ela tem todos aqueles monumentos, mas ela tem uma dificuldade mesmo, assim, das distâncias e também do tempo, né? De você estar muito exposto ao sol, ao quente, né? Caminhar também, ele tem esse desafio, né? De você estar exposto às intempéries, né? E lá, obviamente, eu andava muito de carro. Quando eu voltei para São Paulo, em 2015, eu vim morar no centro da cidade. Inclusive num apartamento onde não até tem estacionamento, mas um estacionamento que não tem vaga para todos os condôminos, enfim. E eu resolvi adotar o transporte público como a minha forma de deslocamento e, principalmente, também escolhi aproveitar espaços mais longos de caminhada mesmo. Então, se eu posso, por exemplo, chegar em algum lugar pegando o metrô, eu prefiro caminhar até o metrô do que pegar um ônibus aqui perto ou até outro tipo de transporte. E isso me fez adotar a caminhada para além desse lugar de sair, então vou me expor, né? É uma coisa que está no meu dia a dia. E, primeiro, eu entendi o quanto as pessoas caminham mesmo, muita gente caminha. Somos nós que temos que nos fazer esse convite, nós da nossa classe privilegiada que tem outros tipos de transporte, né? E a segunda é que isso me mostra o quanto a gente está descolado do outro, da alteridade mesmo, né? Desse dia a dia das pessoas, de quem vive aqui trabalhando. Então, o caminhar, ele também nos coloca muito em contato com a realidade do mundo, né? Do dia a dia da cidade, do que as coisas, do que acontece, né? Na rua. Eu sinto, por exemplo, vou dar um exemplo que é bem atual e real, que é o quanto eu sinto a pandemia, porque como eu caminho muito, eu de verdade vejo o quanto as pessoas têm mais gente na rua dormindo, né? Tem tantas dificuldades aqui, então eu acho que o caminhar ele nos dá, ele nos coloca muito nessa realidade, né? O que é maravilhoso, porque eu acho que é só assim que a gente realmente consegue ter a empatia e a compaixão para tentar mudar alguma coisa no mundo, né? Eu queria só trazer esse ponto, porque eu acho que é muito importante a gente olhar para o tanto de gente que caminha hoje em dia, né?
vocês terem uma ideia, eu também sou muito a parte, eu trabalho, eu sou voluntária na Cidade a Pé, que é uma organização que aí trabalha com políticas públicas, né? E caminhar é o meio de transporte mais usado mesmo, porque caminhar também é um meio de transporte. Principalmente se você junta os índices das caminhadas que somam-se ao ônibus, ao metrô, né? Então, temos esse desafio também de entender que a gente precisa ter melhores condições para caminhar para quem caminha todos os dias, né? Muito diferente da gente que pode escolher, né? Não, mas falar sobre isso a gente pode escolher, porque eu acho que não é caminhar, quer dizer, eu falo desde o meu olhar, desde Barcelona, que eu estou há 6 anos aqui, e aqui não existe essa questão, né? Aqui existe uma grande classe média que caminha por escolha de qualquer que seja, como mais um dos meios de transporte, né? Não tem essa questão realmente da gente da deriva e tal. Mas eu queria colocar minha opinião em primeira pessoa, né? Ou seja, eu era um cara que eu tinha andado muito. Quando eu morei aqui uma primeira vez, quando eu tinha 18, 19 anos, aqui em Barcelona. Aí voltei para o São Paulo, morei minha vida adulta inteira aí, e faz 6 anos que eu voltei para cá. Eu já era um caminhante com 18, fui para São Paulo, virei um sedentário absoluto, tudo era carro, vou pegar na padaria, que era 3 quarteirões, era carro. E engraçado porque tinha uma coisa dentro de mim que sabia, eu estou assim, eu não sou assim. Eu estou sedentário, não é que eu seja. Um pouco pela minha experiência prévia. E eu também, quando eu decidi morar em Barcelona de novo, eu sabia que aqui, de fato, eu ia passar a ser de novo um pedestre. Por opção, porque eu podia ter comprado um carro aqui, não tenho carro, não sinto a menor falta de carro. Quando a gente quer fazer viagem, a gente aluga um carro e pronto. E às vezes nem isso, a gente vai de trem mesmo. Mas o que eu ia trazer, que, claro, isso para mim deu um olhar de que o caminhar realmente não tem... Eu continuo sendo um estranho aqui que faz esse processo do caminhar aderido, porque as pessoas caminham para ir de um lugar para o outro, muito objetivamente, como justamente um meio de transporte. Eu vou da minha casa para a casa da minha mãe, eu vou do trabalho para a faculdade, são isso, as pessoas não ficam loucas que nem a gente caminhando, né? E tudo bem, que a gente é exótico, a gente continuará sendo e tudo bem. Mas o que eu queria trazer, nesse sentido que você fala de política pública, que é muito interessante, que eu comecei a reparar, o que de fato facilita a minha vida como caminhante numa cidade como Barcelona ou qualquer outra cidade na Espanha, hoje em dia todas elas estão gabaritadas para ter uma política pública de calçamento, né, de respeito ao pedestre, o pedestre como prioridade ao invés do carro. Tem ruas que estão diminuindo, eles estão tirando faixas para virar mais calçada do que faixa. Quando chegou, então, toda a parte da bicicleta também. Então, realmente, tem ruas que literalmente eram 4 faixas, virou uma. Porque tem a pedestre, aumentou, virou bicicleta, virou o ônibus, às vezes, ou enfim, outra frente. Então, tem toda uma dinâmica ligada da política pública que eu vejo aqui já consolidada, né? Não é uma coisa que começou faz uns anos, consolidado, né? O pedestre é o rei. O cara, você põe igual em Brasília. Brasília também tem isso que é bacana, né? O pedestre está lá, o carro para. Aqui é assim. Mas o que eu ia trazer de questão nesse sentido é essa ideia, né, do caminhar, que tem uma coisa desse respeito onde a calçada funciona. Então, não é que eu queira me queixar da calçada de São Paulo, que é ruim mesmo, mas não quero olhar pelo lado da escassez da calçada ruim de São Paulo. Mas a calçada aqui ela é boa, ela é feita para andar, não é que, né, não é uma obrigação de política pública pura e simples. E por que isso me chama muita atenção? Porque eu vou para o Brasil todo ano, 2 vezes por ano, tirando a pandemia que não pude ir, e eu continuo sendo o nômade mesmo indo para São Paulo, né? Não é que eu chego em São Paulo e volto a virar sedentário. Então, e é um nômade que eu fico passeando, e claro, a calçada fica muito presente, né? A dificuldade dela. Mas o que mais me chocou, até comentei isso com o Sensei, com o Zé, que teve um lugar lá próximo ao MAC, lá onde era o Detran, né? Lá em São Paulo, que agora é o MAC. Eu fiz um caminho que acho que era Rubem Berta, caminhando, Rubem Berta, e estava indo em direção ao MAC, justamente. Teve uma hora que a calçada acabou. Eu falei, não, devo ter errado, né? Eu que não estou entendendo qualquer dinâmica, porque a calçada literalmente acabou e tinha todos aqueles cruzamentos, né? Desce da Brigadeiro, sobe não sei o quê, vai para a Avenida Ibirapuera, tem aqueles meio minhocão, né? Cheio de curvas. E eu falei, não, eu fiz errado. Olhei para o lado, não, aqui não é, talvez eu tinha que entrar um pouco, voltei um pouco para ver se tinha... Literalmente, o engenheiro que fez aquele negócio... Então, esse tipo de coisa, para mim, eu acho muito louco, porque evidentemente tem gente também, não só eu, vocês,
que deve fazer um caminho como aquele. E esse cara corre risco de vida mesmo, né? Porque não tem outra saída. A gente teve que passar por lá, por um lugar onde passavam os carros a toda velocidade para subir uma daqueles túneis. Então, o que eu quero dizer com isso, né? E aí encerro, né? Senão fica uma fala muito grande. Mas eu acho que o meu contraponto que eu vou fazer com você, Vans, nesse sentido, é o seguinte: eu acho que não que a gente... É mais a dinâmica de a gente como igual do que a gente como diferente. E acho que nesse sentido o Bueno falou, Sensei, eu preciso sempre treinar, o Sensei falou, que é a ideia Zé Roberto, Marinho, Sensei, Bueno. Você pode chamar, ei, você de careca aí, o ô boné, Barbudão, pode? ou outro do boné. Ô, do boné. Também tá bom, não tem problema não. Eu acho que esse é um processo que vai, ainda que eu tenha feito essa queixa da política pública, que vai numa dinâmica de... Se a gente for considerar como meio de transporte puro e simples, não é que a gente também avançou muito, porque, claro, isso é o dado, mas como é que a gente faz isso mais pelo foco da deriva mesmo? Exemplo, e o que isso tem a ver com consumo, inclusive? A pessoa que faz a limpeza aqui em casa, a primeira coisa que ela fez, porque ela não podia comprar o carro, talvez podia, mas não tinha tempo, mas ela comprou aquelas mobiletes de motorzinho. Ela podia vir a pé, mas é uma opção. Então, eu acho que tem uma coisa e isso aconteceu comigo no sentido de que eu estava em São Paulo ainda na concepção de que o melhor meio de transporte que eu podia ter, no status que eu vivo e com a galera que é meu ambiente, ela tem um carro. Eu acho que o caminhar hoje é o suprassumo de tudo isso, ultrapassou todos esses processos, entendeu? Mas eu acho que se a gente for só na defesa do caminhar, eu estou me enrolando aqui, né? Mas basicamente, eu acho que as pessoas têm o direito, eu estou falando olhando de fora, né? Barcelona para Brasil. As pessoas no Brasil têm o direito de chegar a querer ter carro. É meio contraditório com o que eu digo sobre a defesa do andar a pé, mas não sei se faz sentido. Eu acho que antes das pessoas a gente falar, não, vocês têm que... vocês devem... vamos ter uma caminhada melhor para você continuar. Então, continua pobre aí, tem agora uma calçadinha melhor, é direito deles, mas eles também têm o direito de querer ter o carro. E vai ter uma hora que eles vão nem querer ter o carro. Faz sentido o que estou dizendo? É piração total. Eu vou, antes de passar para o André, não quero ser longo aqui, mas você falou uma palavra que me pegou aqui, Vans. Eu preciso fazer uma revelação para vocês. Eu sou um homem... Você está grávido. Não, calma. Marcelo, deixa eu falar aqui. Eu preciso fazer uma revelação, uma intimidade, Marcelo. Eu sou um homem extremamente privilegiado. Uhum. Sou branco, sou saudável, tenho filhos, estudei na Universidade de São Paulo, aprendi um monte de coisa, conheci países, tenho acesso à cultura, eu sei exatamente onde eu estou, como um homem privilegiado, branco, né? E a cis, aquela coisa toda. E eu tô fazendo já há uns 2 anos fazendo um processo de formatação da minha identidade remota, digital. Quem é Zé Bueno? E eu parto daí, de homem privilegiado, que poderia estar recolhido, cuidando dos meus privilégios, formando outros privilegiadinhos, meus filhos, meus netos. Mas a pergunta que eu faço, o que eu posso servir ao mundo que eu vivo a partir desse lugar privilegiado? Uhum. Ou seja, quando eu caminho, quando eu saio, quando eu converso, é essa pessoa que eu levo, a pessoa que olha de um outro jeito, que sabe outras coisas, que partilha, que está curiosa em ver o outro que está indo caminhar para trabalhar, para estudar, está sofrendo e não tem tempo para nada, né? E eu acho que essa química entre os privilegiados e os desfavorecidos é preciosíssima. Dos dois lados. Eu não estou indo lá para ajudar ninguém, estou indo lá para me alimentar também. Então, eu não vou... Eu poderia estar andando só de carro na minha casa, sem querer contato nenhum, mas eu estou fazendo um caminho reverso, de estar nesse lugar, no lugar... As caminhadas rios e ruas, a gente começa na favela, na periferia, a gente vai encontrar gente em outras... E a gente parte desse lugar de que a gente tem a gente teve acesso a um conhecimento e a uma percepção que muitas pessoas não tiveram. Então, eu quero distribuir esse olhar. Se alguém quiser, se não quiser, também continua. E pode continuar me achando exótico, me achando metido, me achando extravagante, né? Mas acho que tem química e ela parte dessa profunda percepção de ser um homem
privilegiado, disposto a jogar o jogo com outras pessoas. Simples. Então, mas me faz bem isso. Acho que é um lugar interessantíssimo que você traz, né? Que não é de distância, mas é um estado de conexão e de afeto com quem é estranho a mim, quem é diverso de mim, e o caminhar dá isso. Obrigado por esse momento de revelação. Mas eu já sabia que você era privilegiado. Mas as pessoas talvez não saibam. Quem esse cara está falando? Você não sabe o que é a vida real. Você não sabe o que é o perrengue da vida. Eu quero saber, meu filho. Quero ouvir. Me conta. E esse é o convite, né, Bueno? Eu acho que quando a gente fala dessa questão do caminhar, eu acho que é exatamente esse o convite, né? Para a gente poder entrar em contato com a carpa, com a jaca e com essas pessoas que estão aí na rua, né? Acho que é nesse sentido que eu quis trazer esse ponto, porque isso é muito legal, né? Ter tempo, hoje, é o maior privilégio que uma pessoa pode ter, ela ter um tempo vazio na vida. Que ela não está educando, não está cozinhando, não está trabalhando, não está sofrendo, não está se transportando. As pessoas perderam esse tempo. Eu, como privilegiado, tenho alguns tempos de vida vazios. Olha que riqueza, né? Tempo de... E tem muita gente privilegiada que também não tem tempo. Também entrou numa pira que a vida é só cuidar dos privilégios e já não está mais desfrutando de tempos vazios, tempos de encontro, tempos de olhar, tempos de poesia, tempos de sonho. Ai, mas deixa, era para falar pouco. André, Gravatar, que delícia ter te encontrado recentemente. Ninguém sabe, mas a gente andou caminhando pela cidade. Caminhamos. Não, e vocês falaram agora muitos pontos, né? Eu vou falar aqui algumas coisas a partir do que vocês falaram. Pensei em duas histórias, assim, mais fortes. Eu sou essa pessoa que nasci, na verdade, num contexto em que o carro nem era uma presença, assim, nem era uma possibilidade, assim, na periferia de São Paulo, numa região que na época nem asfalto tinha. Então, minhas primeiras memórias são de chão de terra, de andar na rua, enfim, ficar com a terra mesmo no corpo, né, assim, quando você caminhava. E minha família é do sertão da Bahia, então também, quando eu vou visitar minha família lá no sertão, essa caminhada, de alguma maneira, já é realmente a prática diária, constante, para minha mãe pegar, para minha mãe não, para minha avó pegar a água que ela bebe. Ela tem que caminhar, sei lá, 20 minutos, 30 minutos para ir num lugar que é um barreiro, assim, porque é um lugar que ela ainda pega água, não para beber necessariamente, porque teve toda a história da cisterna, e aí meu tio tem uma cisterna, ela não tem, mas enfim, a caminhada ela se dá no cotidiano de uma maneira muito umbilical mesmo em relação ao que é a vida, né? Assim, a vida depende muito disso, de estar caminhando, de estar cuidando da terra, ou essa minha vida mais de criança, adolescente, eu ia, enfim, caminhando para a escola. Tinha um lugar da caminhada já muito, quase que primordial, como a opção, assim, é a opção. Não existe o carro, não existe a possibilidade do carro. Então, existe a possibilidade do transporte público. Então, o transporte público é uma opção, mas é uma opção também tão distante, porque se eu for pensar, por exemplo, na minha memória de adolescente, ou mesmo depois, quando eu comecei a falar para as pessoas, falava para pessoas mais do centro de São Paulo, que eu nasci em Embu das Artes. Aí as pessoas já pensavam, nossa, conheço a feirinha de Embu das Artes. E aí eu falava, pois eu mal conheço. Porque eu nasci numa região em que para chegar na feirinha era tipo 20, 30 minutos de ônibus. Eu não tinha dinheiro para pegar ônibus para ir na feirinha. Então eu mal vivia a feirinha de Embu das Artes. Assim, quando eu era criança, eu fui. Deve dar para contar numa mão a quantidade de vezes que eu fui na feirinha de Embu das Artes. E adolescente também muito pouco. Então eu sinto que também essa questão do vínculo, né, do pertencimento, vai se dando tanto, de uma maneira tão forte, quando você só vê uma possibilidade, né, também, assim, no caso era mais caminhar a pé e o ônibus como uma opção possível, mas mais distante, que o pertencimento foi se dando tanto em um determinado contexto que eu nem me via pertencente a outros, né, enfim. Acho que eu contei mais isso nessa sensação do quanto
realmente a gente está falando sempre de contextos muito diferentes, né? Se encontrando, de contextos muito diferentes. Mas aí, quando eu fui me envolvendo mais com poesia, com educação, eu fui percebendo muito que, para mim, a relação com a palavra, ela tem muito mais a ver com essa vontade de viver a presença, viver um corpo presente, viver um encontro presente com alguém, no sentido da presença mesmo, de a gente conseguir viver algo que está para além do já imaginado e planejado, mas algo que só acontece no agora. E eu fui percebendo que a caminhada também, para mim, tinha a ver com isso, e tem a ver com isso. Tem a ver necessariamente, quando eu estou falando essa caminhada mais poética, com esse ato da presença, né? Essa prática da presença, essa vitalidade da presença. E aí eu lembro que um dia eu estava organizando uma atividade com um grupo e era uma deriva que começava no centro de São Paulo e que a intenção era realmente viver o centro de São Paulo na sua intensidade. E tinha algumas proposições, porque eu gosto muito de proposições, assim, pequenos convites que a gente vai, de alguma maneira, se fazendo e fazendo para a cidade, cada pessoa no seu ritmo, no seu tempo, na sua ousadia. E aí eu lembro que uma pessoa tinha ficado muito incomodada que a gente começou a caminhada no centro de São Paulo, porque essa pessoa achou que eu estava querendo muito forçosamente gerar um ruído nessa questão de classes, assim. Essa pessoa não gostou, assim, não gostou. E realmente a proposta inicial era que a gente ficasse pelo centro de São Paulo, que a gente não fosse para outros cantos, porque era um tempo também que a gente tinha um pouco uma ideia das agendas das pessoas, a gente ia ficar um período assim do dia lá. E tinha algumas propostas, a gente ficar um tempo observando alguns pontos, mas numa deriva, né? Então não tinha um plano do roteiro que a gente ia fazer, mas tinha um plano de algumas proposições, de observar e de, em algum momento, inclusive, abordar algumas pessoas. Isso era antes da pandemia. E aí, depois dessa fala dessa pessoa, uma outra pessoa falou, vamos um dia, então, fazer uma deriva pelo Oscar Freire. Você iria numa deriva pelo Oscar Freire? Perguntaram para mim. E aí eu falei, sim, por que não, né? Assim, levando em conta o que a gente está fazendo aqui, que é uma prática, assim, de a gente mesmo entrar em fricção. Fricção é uma palavra que o Ailton Krenak usa bastante, né? Entrar em fricção com a realidade. E aí eu lembro que no dia me deu um estalo que eu pensei, nossa, as pessoas começaram a trazer esse assunto e esse assunto ficou um pouco mastigado e remastigado lá no momento, e eu perguntei, e se a gente ir para lá agora? Porque a gente já tinha vivido lá um tempo, acho que de 1h30, algo assim, já no centro. E se a gente ir para lá agora, para Oscar Freire agora? E com esse grupo a gente viver essa caminhada. E já que já veio essa questão, né, de que a gente está aqui lidando com esse tema de uma luta de classes, né? Então vamos olhar para isso com ainda mais contraste. E aí a gente foi para Oscar Freire. Como tinha um tempo mais delimitado, como eu disse, a gente acabou indo de Uber, mas aí quando a gente chegou na Oscar Freire, a gente ficou caminhando. E aconteceu uma coisa muito forte. Porque a gente estava caminhando pelas ruas. Não foi uma carpa. Uma jaca. Foi uma jaca. E não que sempre tenham que acontecer essas coisas também tão fora da linha, né? Assim, imaginada ou esperada. Mas nesse dia aconteceu que a gente estava andando numa rua assim, dessas que cortam Oscar Freire, e a gente viu uma caçamba de entulho. E essa caçamba estava cheia de álbuns, de fotografias. Nossa. Alguma família inteira, assim, alguma família inteira não, mas alguém dessa família inteira tinha as fotos de casamentos, de nascimentos, de muitas pessoas. E todos aqueles álbuns estavam no entulho, assim. Então, sem que a gente tivesse que planejar nada assim,
as pessoas ficaram em círculo em torno da caçamba. Todas começaram a abrir os álbuns, a gente tinha álbum para todo mundo ver, tinha foto para todo mundo ver. E teve gente que começou a chorar. Teve gente que... E a gente ficou naquela cena, assim, já de tantos contrastes que a gente já tinha vivido no centro, de tantas questões que a gente já tinha vivido lá. E não que as situações se resolvam, né? Mas eu sinto que parte do que a gente está falando aqui é que essa caminhada, que tem essa disposição à presença, que tem essa disposição ao encontro, ela gera esse tipo de fricção mesmo, de fricção com a realidade, fricção consigo mesmo, de chegar num lugar do não saber, que para mim como poeta é o lugar onde nasce a vida, assim. É o lugar do não saber, é o lugar em que a pessoa ela deixa aquilo que ela já tinha pensado que ia acontecer e percebe que a vida sempre apresenta uma outra coisa. E aí, enfim, conta essa história por causa dessa fricção, que eu acho muito importante. E aí, outra história que eu lembro é que um dia, numa outra situação totalmente diferente, num projeto de educação, que envolve várias escolas públicas, que eu estou bastante envolvido desde 2014, mas que agora eu estou menos envolvido, assim, mas ao longo de 8 anos eu fiquei muito próximo e, enfim, criando com as pessoas. A gente fez várias viradas de educação. A gente se inspirou na virada cultural e a gente criou em 2014 com escolas a virada educação. E isso se tornou um projeto, se desdobrou num projeto que a gente chama de Território Educativo das Travessias. São algumas escolas públicas do centro de São Paulo que estão nesse contexto da República, que estão nesse contexto da Praça Roosevelt e que estão já há anos desenvolvendo práticas de ocupação do território, de descoberta e redescoberta do território, de se perguntar o que é caminhar, de se perguntar o que é brincar na cidade, o que é um brincar livre na cidade, o que é aprender política ao caminhar, enfim. E aí, a gente, numa das situações que a gente viveu, a gente estava num cortejo. A gente viveu muitos cortejos, que a gente também vivia esses cortejos como caminhadas poéticas pela cidade, assim. A gente conversava com as crianças e ouvia e construía coletivamente com várias pessoas esse roteiro. A gente ia, geralmente eram muitas pessoas, de 50 até 400 pessoas, já aconteceram cortejos assim nossos. E um dia a gente estava num cortejo ocupando aquela rua General Jardim, ocupando ela mesmo, assim, a gente estava na rua. Muitas crianças, famílias, um grupo de maracatu. E aí eu lembro que as pessoas saíam nas janelas, assim, olhavam pelas janelas e viam aquelas crianças, e viam aquele barulho às 10 da manhã. E num momento assim totalmente também não planejado, as crianças começaram a olhar todas para cima, assim, porque muitas pessoas começaram a sair mesmo e olhar. E as pessoas nas janelas começaram a bater palma, assim, bater palma para as crianças passando e o maracatu passando. E aí uma garota, depois numa roda de conversa entre as crianças, falou assim: a gente foi para a rua. E quando a gente vai para a rua, as janelas vão se abrindo, mas algumas janelinhas continuavam fechadas. E eu achei tão viva, assim, essa percepção dela, tão viva, quase uma descrição de uma caminhada em que a prática é essa poética do corpo presente. Algumas janelas vão se abrindo e a gente fica reencantado por essas aberturas, mas algumas continuam fechadas, terrivelmente fechadas, estruturalmente fechadas. E essas janelas também a gente percebe. E isso é fundamental, porque elas fazem parte totalmente de tudo que está acontecendo na vida hoje, tanto que boa parte das perguntas, uma parte muito grande das perguntas das crianças nas caminhadas eram sobre as pessoas em situação de rua, e são ainda, né? Enfim, a Vans acabou de falar, né? A quantidade de pessoas em situação de rua hoje em São Paulo, no centro de São Paulo, é infinita. E o que fazer, né, com essas perguntas?
o que fazer com essas percepções que vão se abrindo, assim. Então, enfim, falei tudo isso porque realmente eu sinto que, para mim, esse lugar da caminhada, ele brilha ainda mais quando ele se torna essa prática dessa presença, assim. Dessa presença que na poesia a gente usa muitas palavras, né? Até o Bueno, um dia recente, conversando com ele trouxe essa palavra estranhamento. Na poesia a gente usa muito, né? Essa caminhada que consegue ser um ato de estranhamento em relação a você consigo mesmo, você com a cidade com você. Estranhamento, esse ato de como que eu percebo, como se eu nunca tivesse percebido essa cidade, né? Assim, como que eu percebo esse caminho que eu já vi 1000 vezes, como se eu tivesse aqui pela primeira vez, e aí quando cai a jaca, você olha para aquilo de outro jeito. Eu lembro que uma época também, eu andando com a minha companheira Serena, eu percebia que muitas folhas, era um lugar que a gente andava, que muitas folhas caíam, assim. Aí eu falei, toda vez que caía alguma folha bem na frente, assim, a gente para, um convite que eu fiz, né? A gente para e presta atenção em pelo menos 10 coisas que a gente não tinha visto naquele lugar. Então eu tenho um caderno com várias anotações dessas listas, das 10 percepções de coisas que eu não via naquele lugar, mas por causa daquela folha. Então, enfim, para mim essa caminhada que a gente está falando, ela tem muito essa camada realmente política de a gente perceber essas tensões, essas fricções, mas a entrada nesse lugar é uma entrada que também passa por um encantamento do corpo, assim, um encantamento da presença. Por isso que ela é uma força, por isso que ela não é só uma tragédia. Por exemplo, ao andar pela cidade de São Paulo, a gente poderia falar que é uma grande tragédia do país, da civilização, do contato, da falta de comunicação humana, assim. Mas, ao mesmo tempo, por que eu ainda vejo sentido em caminhar e vejo que essas perguntas abrem outras perguntas importantes? Porque eu sinto que tem algo de vida, tem algo de uma vida que pulsa e que recupera essa pulsação nesse gesto, né? Nossa, um monte de coisa para falar também, mas eu não quero tentar um resuminho, adorei as falas. Eu queria puxar, nesse final seu, André, eu queria puxar essa questão que eu falo da vida como o Neandertal lá atrás, né? O Homo sapiens de 50 mil anos, que não era nada disso que a gente está falando, ele simplesmente andava, porque era isso que era para fazer, né? Era isso que era o caminho do processo. E eu acho que a gente aqui está colocando muitas camadas, é natural, existem várias camadas nesse ato do caminhar aqui, né? A gente está falando do caminhar como ato político, como ato, inclusive, de necessidade de sobrevivência, de percurso, tudo isso. Mas, e ao mesmo tempo, no meio disso, a gente foi falando de coisas que são atos poéticos mesmo, né? Situações poéticas de percepção da vida, né? De presença a partir disso. Eu tenho minha atenção está muito focada nisso. Homem privilegiado, assim também, e desistente. Ou seja, eu fiquei 20 e poucos anos trabalhando no Brasil com o terceiro setor, com ONGs, conheci experiências de todos os tipos, fiz consultorias e tal. E teve um momento na vida que eu cheguei a um processo de desistência disso. Não de descrença, porque eu acredito no papel de cada um, mas o meu estava encerrando. O meu estava chegando num patamar de cansaço, de raiva, de sofrimento além da conta. Eu já conseguia administrar o sofrimento de ver os moradores de rua, como a gente acaba vendo muitas vezes, a gente em situação de rua. As crianças. Então, eu dava conta, mas teve uma hora que eu não estava dando mais, ou seja, era um volume de sofrimento. Então, desistente que optou por vir para Barcelona para ficar encantado com a civilização, vamos chamar assim, que já conhecia, mas eu também não fico no encantamento de imaginar que aqui todas as coisas estão resolvidas. Não, eu sou um privilegiado ainda maior, porque o povo aqui nem desfruta do que eles têm. Ou seja, a calçada boa que eu gosto, eles usam como um lugar, ou seja, eles usam justamente para caminhar, para ir e vir para a loja que eles vão, para o lugar. Então, eu sou duplamente privilegiado, né, por ter escolhido aqui. Então, dentro desse contexto todo, e acho que nessa desistência que eu quero dizer é o seguinte, não que eu desisti da vida, da política ou da mudança de mundo, ao contrário, mas eu foquei muito mais a mudança em mim, né, o processo de transformação. O que eu me desconstruo, o que eu construo em cima de mim mesmo, quais são as coisas que eu desenvolvo, penso, reflito, ajo.
E o caminhar, ele é a peça para ele. Ele é a ferramenta para isso. É como você falou, André, em algum momento, né? Não é que eu vou agora andar para pensar numa ideia boa para isso. Não, não preciso. Eu simplesmente vou andar. Quando eu chegar para sentar, para ter que escrever alguma ideia, ela já vai estar pronta. Ela se constituiu enquanto eu caminhava. Eu falo que caminhar é uma espécie de caminhão de melancias, né? Que estão lá. Eu estou caminhando com a melancia e tal, vão se ajustando, vão se ajeitando. Quando eu chego aqui, já está a melancia no lugar que ela tinha que estar, todas elas. Então, Jacas, não melancias. já que a minha metáfora com melancia, eu vou começar a trocar, mas enfim. Eu acho que tá. Mas é curioso porque eu caminho nesses pensamentos, reflexões e as coisas que eu leio a respeito do caminhar e o ato de caminhar propriamente dito e os vários lugares que vão muito além de São Paulo e Barcelona, qualquer lugar que eu estou, em qualquer lugar do mundo, eu exerço o caminhar pelo menos 1 hora ou 2 por dia em qualquer lugar. Mas é inevitavelmente, quando eu quero fazer a conclusão, a síntese de tudo isso, eu chego lá no Homo sapiens de 50 mil anos atrás. É curioso, ou seja, é como se a essência da essência da essência é que o que eu estou fazendo é o natural. O resto todo é distração. Sabe, ou seja, caminho, penso, deixo a coisa complexa para chegar uma hora que ela fica simples, e essa simplicidade é o homem, a mulher lá de trás, que a gente está, e está aqui dentro, né? Que está no nosso DNA, é a nossa essência. Então, quanto mais próxima essa essência, quanto mais conversar com o que é o meu próprio DNA, o DNA de cada um, mais isso tudo se resolve, mais tudo fica mais fácil de entender e mais simples. É um pouco esse processo, né? Então vira uma fé também, né? Vira uma crença de que o que eu preciso é isso, né? O que tem que fazer é isso. A vida fica mais simples a partir disso. Então é quase uma religião para mim, religião no religare, né? É um religare, é uma conexão com a natureza, esse religare que existe no caminhar. Quero ouvir a Vans, mas eu vou fazer minha ponte aqui entre o Marcelo e ela agora. Eu fiz uma revelação, agora eu vou fazer uma confissão. Você está cheio de mistérios, hein? Não. Há 12 anos atrás, eu conheci um camarada que tivemos uma conversa incrível, feito essa. A gente tomou um café presencial. Ele falou que São Paulo tinha centenas de rios que ninguém conhecia. Eu falei, como assim? Aí ele mostrou um mapa, que é esse mapa aqui dos rios. Eu fiquei totalmente perturbado com aquela conversa, instigado, sofrido. O que a gente faz com isso? E eu falei, vamos fazer uma caminhada? É possível caminhar? A gente pegar esse conhecimento, essa informação e fazer um rolê, nós dois. E a gente fez um passeio para ver aqueles mapas, ver onde é que estavam essas águas. Isso deu origem ao Rios e Ruas. Uma ideia bacana, instigante, uma provocação e uma caminhada. E a gente passou a caminhar, então seguimos caminhando. O Rios e Ruas caminha, as pessoas caminham. E agora, essa é a confissão assim, do quanto uma angústia que me deu aquela história dos rios gerou um movimento. A gente botou em movimento. Aí eu falo bastante que o que move Rios e Ruas é angústia e indignação. Então a gente pega esses dois sentimentos que poxa, o que fizeram os rios? Não tem terror, vamos andar, vamos diluir esse sentimento numa caminhada e ouvir histórias, enfim. Vocês trouxeram um problema para mim agora aqui, seríssimo também. Eu estou angustiado, eu estou indignado também com vocês, que é o que a gente vai fazer com isso. Eu havia pensado em junho, quando o Marcelo estivesse aqui no Brasil, que a gente fizesse, que fôssemos nós 4, que fosse algo maior. Não sei se vai dar para fazer um cortejo, André, mas a gente fazer um rolê, os 4, talvez chamar alguém. O problema que eu tenho é que eu estou achando que a gente tem que fazer 4 rolês. Eu acho que a Vans, ela tem tudo para convidar para um rolê e com o olhar da Vans a gente fazer, sei lá eu aonde. O Sherpa traz o olhar de Sherpa dele, de caminhante, de nômade, velho Neandertal do caminhar da vida, né? André, meu Deus, acho que merece assim, a gente ter um tempo com o André, um tempo com o Sherpa, um tempo comigo a gente pode descer um rio. Claro, acho que é uma coisa que a gente tem feito. 5 caminhadas, uma com cada um e a síntese. Pode ser, ou começar pela síntese, depois espalhar para as 4, né? Então esse é um problema que eu queria.
É. Oi? Desculpa, Bueno. É bom agora a gente caminhar um pouco, cada um, Sai para ver se daqui, essa ideia vale. Verdade. Vamos, eu queria dividir com vocês confessar essa necessidade que eu tenho disso que a gente está conversando, ganhar movimento, um pequeno movimento, um singelo movimento para em direção ao caminhar real, né? E que a gente siga em contato, claro, vamos continuar aqui, mas eu quero deixar viva essa necessidade que isso aqui não seja apenas uma conversa extraordinária, mas que ela gere um rolê, uma caminhada no lugar onde a gente vive, no território que a gente está, enfim. Vans! Não, acho que maravilhoso o que você trouxe do Rios Ruas, porque foi exatamente o que eu estava pensando nessa conversa, porque para mim, assim, pulsa muito essa questão do que a gente consegue tirar de extraordinário no ordinário, né? Então, nesse dia a dia nosso. E eu acho que o Rios e Ruas, assim como o Calçado SP, tem um pouco disso, né? De você estar passando em cima de pisos e de asfalto, mas que ou em cima ou embaixo você tem algo maravilhoso que você não percebe nessa correria que a gente tem no dia a dia, né? Eu só queria contar rapidinho o que eu faço no Calçado SP, porque eu acho que ele ilustra muito bem como as pessoas, quando eu levo para elas caminharem aqui no centro, e eu mostro algumas calçadas que tem aqui, mesmo esburacadas, né, Marcelo, que são realmente, mas como eu mostro algumas calçadas que elas têm as histórias, então você tem a calçada da Biblioteca Mário de Andrade, que tem uma obra de arte da Regina Silveira, você tem o próprio piso de São Paulo, que é da Mirtz Bernardes, né, uma criação que foi depois para São Paulo inteira. E aí eu vou mostrando para as pessoas essas calçadas e o que elas me falam é exatamente isso. Elas falam assim, mas eu passo todos os dias por aqui. Ou, nossa, eu já passei aqui algumas vezes e eu nunca reparei nisso. Então, o meu sonho seria a gente conseguir despertar esse olhar apreciativo e essa curiosidade nas pessoas e que elas pudessem aproveitar disso com presença, como o André falou, no dia a dia delas, né? Porque eu acho que o que a gente perdeu hoje é essa disponibilidade a estar presente, ter esse olhar no nosso dia a dia. A gente ainda, né? E é por isso que eu acho que essas caminhadas que o Bueno propôs, vão ser importantes, porque elas são, na verdade, um despertar para que a gente possa fazer isso constantemente, ou pelo menos com mais constância do que a gente faz, e não simplesmente pegar esse pedacinho, né, do nosso tempo e colocar ele dentro de 2 horas, 1 hora, e aí sim só poder despertar. Acho que foi isso que a gente perdeu. Se a gente pensar voltando lá para trás, né, Marcelo, lá no nômade lá, do Neandertal, tudo que ele tinha era a possibilidade de fazer essas derivas e de aproveitar o tempo. Claro que ele também tinha os seus desafios, né, de caça, enfim, de sobrevivência, mas eu acho que ele sabia que só olhando e observando ele poderia construir coisas. Daí que vieram todas as inovações que a gente tem, porque ele tinha essa disponibilidade para apreciar, para observar, para aprender e aí sim desenvolver. Isso que a gente perdeu hoje em dia, né? Então, voltando ao que o Bueno propõe, eu acho que a gente podia até pensar nisso, sabe? Em fazer uma costura de que olhar que a gente está despertando, que lugar é esse que a gente quer despertar e que ele vai depois ficar para além desses momentos que a gente vai criar, né? Que a gente vai poder realmente impactar aí as pessoas de modo que elas usem isso para sempre, né? Para o dia a dia delas. Eu acho que é por aí. Nessa linha que vocês estão falando, eu já estou animadíssimo como fazer desses encontros, pelo menos cada um ser líder de um desses caminhos. Líder, não sei se é o nome, mas enfim, guia, né? Ou seja, ou que pega na mão da gente, né? E leva. Vou ficar super feliz em ouvir isso de cada um. A etimologia de sensei não é o mestre, o sabichão, é alguém que tem uma experiência que você não... O sensei alguém que já caminhou mais numa trilha, na cidade, na pintura, na medicina, né? Um médico é um sensei, porque ele conhece mais do que eu conheço do corpo humano, né? Então, se a gente conhece mais do olhar, da cidade, das nuances, isso aí é uma... Então, seremos todos sherpas,
guias, seremos todos sensei, seremos todos poetas, seremos todos caminhantes. Acho que Quando eu falei da quinta, da Ó, síntese, eu falei no sentido de, eu acho, a primeira coisa que eu falo, a gente é egoísta aqui, esse negócio é para nós quatro mesmo, né? Estamos aqui para nós. Quem está assistindo, desculpa, você é secundário nesse momento, mas a gente, os quatro importantes. Eu estou fascinado de ser levado por cada um de vocês, para onde vocês quiserem, em algum momento que eu esteja aí em São Paulo, que vai ser julho inteiro, parte de agosto, parte de junho. Fato 1. E eu acho que a partir disso que a gente consegue pensar em outras coisas, honestamente. Eu acho que qualquer coisa que a gente pense agora vai ser uma ideia pré-definida, que não é hora de estar definida. Eu quero mais me como perder quiser. com vocês num primeiro momento, sabe? Vamos, a gente tem o nosso pequeno grupinho, né, de WhatsApp. A gente vai ver do que é possível. Uma pequena coisa, nós quatro tá ótimo. Qualquer coisa que cresça, tá perfeito. Aí é como quiserem. Eu também pode até convidar quero mais gente, mas eu queria realmente ser levado pela mão de cada um de vocês três em algum momento. Acho que isso vai ser muito gostoso, assim. Eu também, eu fiquei muito feliz assim com esse encontro e queria pegar uma coisa que a Vans disse agora que eu acho que também é, para mim, a raiz da questão, assim, que é como essa nossa prática ela se derrama pro cotidiano mais cotidiano e banal, né? Assim, porque Isso. esse caminhar poroso, a cidade, né? Assim, poroso é o que acontece. Ele pode se dar, No dia a enfim, tem dia. até um livro, né, que fala Volta ao Mundo dentro do meu quarto. Agora eu não lembro mais. Sim, tem. Então, É o cara que título. escreveu, se Exato. não me engano, o cara que escreveu Conan. Acho que é o cara que escreveu esse livro também. Pode ser? Eu vi uma Eu história não dessa. cheguei a ler esse livro, mas esse título sempre me veio ao corpo, assim, porque é isso, né? Que presença é essa que a gente está, de alguma maneira, afirmando no caminhar, que se derrama para quando a gente acorda e, enfim, levanta da Criar cama. Assim, que hábito, né? presença é essa? Criar hábito. Eu, até já Sim. adiantando como é que vai ser quando eu levar vocês pela mão, adiantando o método, que ele é tão simples que seria ridículo transformar isso em mistério, né? Porque basicamente o que eu faço todo dia, quando eu vou caminhar, todo dia talvez não, sessões onde eu falo, não, vou para a praia que eu quero ver o mar. Às vezes eu tenho isso. Mas mesmo assim, eu não defino por onde eu vou chegar na praia, qual das várias possibilidades. Mas literalmente eu saio na rua, saio pela porta do prédio sem saber se eu vou para a esquerda ou para a direita. Eu não sei. E lá eu falo à esquerda. E às vezes eu estou andando pela esquerda e tal, não sei o quê, metrô. Aí eu desço. Eu não sei se eu ia de metrô ou não. Eu faço isso como um exercício Olha, eu cotidiano. vou sempre para a esquerda. Eu ia chegar na França. Eu tenho evitado a direita, até a rua direita. Eu tenho evitado andar por esses lados. Aqui eu ia chegar na França. Só assim, sempre à esquerda. Bom, se bem que sempre à esquerda o tempo todo, você chegar no mesmo lugar, né? Os 4 quarteirões. É mais longo a esquerda. Para chegar à direita, eu vou pela esquerda, aí a gente chega na direita, mas é mais demorado. Mas olha que interessante a metáfora, né? Se você o tempo todo fizer à esquerda numa quadra, você chega no mesmo lugar. E na direita também. Você chega no mesmo lugar. É mágico isso pelo caminhante, né? Mas, enfim, então, esse é o exercício, né? Salvo exceções, porque, claro, dá para fazer, não, quero fazer. Hoje, por exemplo, eu tinha marcado com uma amiga numa região específica. Mas esse processo é legal que vocês tenham dito, porque ele se transformou em hábito para mim. E esse hábito, ele reverbera para outras coisas que não são o caminhar. Essa ideia da presença, ou seja, o que eu estou sentindo, né? Eu consciente, o que eu estou sentindo nesse momento? Não, o que eu estou sentindo é que eu devo escrever tal coisa, devo ir responder para um cliente tal coisa. Ou seja, é a lógica de presença, que ela vem no físico a partir dessa vivência do caminhar. E, cara, sabe tão gostoso. Marcelo, Diga. Uma coisinha pequenininha, episódios do Rios e Ruas que são muito lindos, né? De que a gente caminha pela cidade, pelos esses rios, né? E as cidades todas muradas, né? Câmera de segurança, cachorro, grade, muro, né? Aí a gente vira e mexe, acha umas casinhas estranhas. Casinhas sem grade, sem muro, só com portãozinho. Parece que a gente está no interior, assim, uma casinha com a porta ali, a garagenzinha. E é tão estranho que a gente para nessas casas. Quem será que se desprotege, né?
Será que mora numa casa que não É tem medo? traficante, aqui deve ser Uma casa de janela aberta, portas abertas, assim, uma casa devassada, né? E a gente toca a campainha dessas casas. Então a gente faz a gente não toca e corre que nem criança, a gente toca e fica. A gente toca a campainha, aí a pessoa vem, normalmente é um senhor, uma senhora, um casal, enfim, e aí tem um grupinho ali, né? E a gente quer saber, escuta, a sua casa aqui, essa casa, ela desobedece, ela transgride um padrão, né? Ah, porque aqui, eu moro aqui há 50 anos, não sei o quê, parará, parará. A gente criou laços com essa família. O senhor faleceu, o seu Ney, parece, que a mulher dele fazia colchas, ouvindo o barulho do rio no fundo da casa. Olha as histórias, né? E aí eles falam, contam. Então, eles passam a ser parte do trabalho, do processo nosso. Ouvir esses estranhos, ouvir e se surpreender, né? Com uma casa de janela aberta, de porta aberta. Dona Maria Luísa, seu Alexandre, são amigos nossos hoje, né? Porque eles têm uma coisa estranha. Eles não têm medo, eles são porosos, olha que palavra linda, né? São porosos. Você sabe que você falou isso, me lembrou, se eu não me engano, acho que é em Budapeste, pode ser que eu esteja errado, não sei, mas uma palestra que eu assisti de urbanismo... Não é em Budapeste, é em Budapeste. É da peste. Em Budapeste. Das artes é melhor, né? Mas era um caso como o nosso, tanto é que eu estava em São Paulo na época que eu assisti essa palestra, era uma sequência, um ciclo de urbanismo, de grandes urbanistas que faziam mudanças grandes, massivas em grandes cidades, e era isso, eu não lembro se era essa cidade, infelizmente, mas era uma cidade muito parecida com São Paulo, cheia de grades, não sei o quê, e houve todo um movimento de política pública para ir eliminando pouco a pouco isso. E a galera, não, mas veja, porque, claro, você era lidando com o privado, né? Ela não era lidando com o público, não tinha poder de fato, era um poder de persuasão, o máximo que se conseguia, de convencendo famílias, durou anos e anos esse processo, tinha fotos mostrando como é que era, e era muito parecido com São Paulo, né? Aqueles prédios cheios de grades, porque há 30 anos atrás não tinha tanta grade assim nos prédios, né? Foram colocando mais e mais e mais. E, cara, e é lindo, ou seja, deu certo, né? Aí a gente pergunta, como que deu certo? Insistência, né? Ou seja, uns que convenciam outros, que via que se era melhor, que no indivíduo não era tanto inseguro assim, mas não teve aumento de prisão, não teve aumento de prisão, não, de roubos e tal. Me lembrou um pouco isso, né? Mas são essas percepções que a gente vai vendo, né? É engraçado, hoje em dia, quando eu passei em São Paulo, quando eu vou, eu já me habituei com esse movimento de que os prédios são assim. É outra viagem que eu faço quando caminho em São Paulo. É a viagem mais da rua, das casas, que você vê acima dos muros, né? É outra viagem. Mas eu não entro porque senão você vai ficar sofrendo, né? Pô, seria assim, teria que ser de outro jeito. É uma outra viagem. E é processo, né? É uma viagem interna. Eu acho que também é isso. É sempre uma viagem interna, no final das contas. Isso acho que é um processo interessante, assim. Bom, gente, vamos caminhar, gente. Vamos. Quando você chega em Sherpa Paulo, Sherpa? Então, eu chego finalzinho de junho, mas eu fico um dia só e vou já para Uruguai, para Montevidéu. Eu volto para São Paulo, vou ficar um mês, que é em julho. Vou ficar julho inteiro ou quase inteiro em julho. E depois eu fico. Aí eu vou. Vamos a partir desse período. E depois eu fico mais uns 10 dias em agosto, porque aí eu volto para não sei aonde e volto lá. Então tem tempo. Eu vou estar fora um pouco em julho, mas vamos falando, porque eu ainda não sei exatamente que momento. Não sei se vai ser só no início. A gente vai combinar. Eu também. Na primeira semana de julho eu não vou estar em São Paulo, mas depois, nossa, vai ser maravilhoso encontrar vocês. A gente... eu sugiro dia 20 de julho, meu aniversário. Que especial. Vai ser o melhor presente do mundo no dia 20 de julho. Deixar no ar assim, o 20 de julho, logo pertinho do 20, que é comemorar o aniversário caminhando, com estranhos, com amigos e... Com amigos o que estranhos. For. Não, se fôssemos só nós, excelente. Pessoas que eu tenho pensado aqui, Sherpa, André e Vance, para deixar no radar aqui, Lincoln Paiva. Sim. Lincoln Paiva é um caminhante que está caminhando com outro sentido. Ele fez um transplante de coração, ele está com outro coração, passou um perrengue fortíssimo e está apreciando caminhar no bairro dele, como ele sempre fazia, mas com um olhar de apreço, que nossa, eu quero ter essa qualidade. Outro é o Mauro Cagliari,
que é outro camarada, é um caminhante, é um pedestre, assim, incrível. A gente tem esses nomes ligados, assim, no nosso radar, Sherpa, para trazermos para cá, para conversar e, quem sabe, a gente se somar todo mundo, pessoas apaixonadas pelo viver, né? Pelo andar e pelo sentir. No fundo, é disso que a gente está falando, né? Ah, é disso. Eu Bueno, eu achei que a queria gente ia só criar uma contar nova uma religião, não historinha. era isso, Sensei? Exatamente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Vocês são o caminho. Poros, Não, né? muito legal. Religião Poros. É, É, queria só contar uma historinha disso que o Bueno falou, de tocar campainha. No início da virada educação, a gente ficou caminhando muito pela região da Praça Roosevelt, conversando muito com as pessoas. Às vezes a gente ficava até tarde, assim, conversando com totais desconhecidos que a gente ia perguntando coisas e abordando. E aí um dia a gente estava de manhã na Praça Roosevelt e estava acontecendo uma roda de Tai Chi. E aí a gente ficou lá um pouco as pessoas e quando terminou a gente conversou com essas pessoas do Tai Chi e uma das senhoras falou assim, se vocês quiserem, vocês podem tomar um café na minha casa, quando vocês quiserem. Aí eu Conheço falei, isso. nossa, nunca tinha recebido um convite assim tão de repente. E, enfim, uma senhora lá, tava no Tai Chi, na Praça Roosevelt. E uma coragem, né? Porque também a gente tem que, enfim, a gente entende o contexto, que é um contexto em que esses convites não vêm, não por acaso, né? Enfim, Claro. existe toda uma questão estrutural da cidade, esse medo também vem por mil outras situações. Mas, enfim, ela fez esse convite. E aí, eu e esse outro amigo, Daniel, a gente podia, naquele dia mesmo, porque aquele dia a gente estava dedicado para fazer essas pesquisas para o projeto, a gente podia, naquele dia, ir tomar esse café. Então, a gente aceitou o café, que eu acho que é outro outra movimento. fala menos comum ainda, né? A pessoa convida para um café, a outra pessoa aceita. E aí a gente aceitou, e a gente falou, a gente pode ir daqui a pouco. Aí ela falou, nossa, então tá bom. Aí a gente foi, ela morava na Praça Roosevelt, e foi muito forte, assim, porque a virada da educação começou, a raiz dela tá nesse encontro, nesse café. E a gente tomou esse café, e eu e esse amigo, a gente ficou muito feliz de subir nesse prédio dela, porque era um prédio que dava para ver muito a Praça Roosevelt, as escolas. E quando a gente terminou o café, se despediu dela, conversamos, foi ótimo. A gente decidiu, por nós mesmos, subirmos até o último andar para poder olhar, né? Só que aí a gente soube, anos depois, que o porteiro estava acompanhando a gente pelas câmeras, tinha ligado para ela, perguntado quem eram os amigos Que ótimo. dela, Que ótimo. tinham entrado no prédio, estavam caminhando pelo Ó, prédio, indo até... A gente foi até uma parte que ela nunca foi, que a gente subiu lá numa área do prédio, que era uma área mais restrita. Mas eu sei que, em resumo, essa pessoa é uma amiga muito próxima até hoje. Assim, Até a gente hoje. estava semana passada num piquenique com ela no Parque Augusta. Que E legal. essa pessoa, Dona Rai, ela é uma pessoa, uma mestra, assim, muito querida. Naquele livro que eu compartilhei com vocês, o Poéticas Públicas, tem inclusive uma foto de eu abraçando ela, tem uma história com ela, porque ela começou a andar nas ruas com um guarda-chuva cheio de poemas pendurados, que a gente começou a fazer com ela, um guarda-chuva de poemas. Que legal. Enfim, mil histórias e que tem a ver sempre com esse afeto muito ancestral também, né? Pegando de novo isso que o Marcelo trouxe do passado mais remoto, né? Quando um encontro gera esse tipo de abertura, o que é isso, né? Imagina quando nem existia linguagem falada, se um encontro gerasse algum tipo de generosidade, o que era, o que isso André, representaria? certeza que gerava. Aí a gente que acha que é maluquice, mas na natureza Sim. a generosidade é padrão. Sim. Ou seja, os lobos não ficam se matando uns aos outros, né? Todos se protegem e estão juntos, os alces, os pinguins. Então, a gente se surpreende, e por isso, o que é essa surpresa? É uma memória. A gente fala, nossa, essa senhora aí, ela faz aquilo que há 50 mil anos atrás qualquer um faria entre nós, de nos convidar para um café simbólico, imaginário, né? Então, essa questão do ancestral, a gente fica surpreso com o que seria óbvio. Acho que é menos uma surpresa, é mais um reconhecimento. É quase um reconhecimento. Isso, né? exatamente. Reviver, né? Reviver essa memória, essa coisa que é padrão. Isso é muito mágico, isso é muito delicioso, né?
E é isso. E outra coisa que enfim, eu vejo também, leio livros e tal, gente que caminha. Eu acabei de ler um livro de um espanhol que ele deu a volta ao mundo caminhando. 3 anos, né? A volta ao mundo. Ele caminhava 40, 50 quilômetros por dia, o que eu já desisti. Quando eu li isso, eu disse, bom, eu não vou fazer isso. Ou então eu levaria 6 anos, porque eu ando no máximo 30, né? Quando eu faço as caminhadas, as trilhas maiores, o Caminho de Santiago e tal. Mas ele fala, a principal conclusão, ele fala assim, as pessoas são boas. A gente tem um chip na nossa cabeça que a gente tem desconfiança, perigo natural, né? Não, a gente pode até fingir que não está preocupado, tem um lado de desconfiança, né? A gente fica surpreso com as coisas boas, mas não. Ou seja, essa presença de conviver... Como é que chama essa senhora, André, que você falou? O nome dela? Dona Rai. Dona Rai. Raimunda. Então, tem milhões de Donas Rais. Milhões e milhões e milhões, só que a gente não dá a conexão, a gente não cria essa conexão, porque a gente cria a defesa, a dona Heidi lá cria a defesa dela, então, e a grande conclusão depois da volta ao mundo é que as pessoas são boas. É muito legal, né? As pessoas são boas. Eu vou ser mal aqui, porque a gente vai ter que encerrar essa conversa deliciosa. Eu faço parte de uma comunidade chamada Os Inimigos do Fim. As pessoas que não querem ir embora quando a coisa dá boa. Mas eu tenho que aprender a encerrar as coisas. A gente pode até terminar a gravação e mais um minutinho aqui a gente se agradecer com calma, enfim, ou deixar esse agradecimento já aqui gravado. Eu estou muito feliz. André Vans, Sherpa, meu querido, e a gente ter essa perspectiva de tornar isso aqui vivo e caminharmos juntos, porra, aí eu vou ficar muito agradecido. Mas então, obrigado pelo tempasso e pela história de vocês e pelo carinho. Eu acho que a gente vai fazer outras aqui com a turma. Chamar mais eles individualmente, talvez, processo assim, chamar mais gente, criar um coletivo. Mas beleza, também fico super feliz e agradeço muito também vocês. Foi uma alegria conhecer 2 figuras tão especiais que eu já tenho. Estou muito curioso por conhecer mais ainda cada um de vocês. A verdade Eu agradeço muito também. Eu vou ter que, inclusive, sair agora, logo em seguida mesmo, porque tem uma questão aqui de médico que eu tenho que acompanhar minha mãe. Mas, enfim, um exame, né? Nada tão grave. E quero muito agradecer vocês, agradecer essa conversa, esse encontro, né? Assim, esse encontro inesperado e esperado também. Então, eu fico feliz. Sempre que acontece algo assim que surpreende, é uma alegria. Legal. É uma caminhada também. Legal. Eu também, gente, estou muito feliz. Acho que tem as sincronicidades, né? Quando uma ideia está pronta, a gente se encontra, então acho que é isso. A gente vai caminhar muito junto. Obrigada, Bueno, principalmente pela conexão de todo mundo aí. Foi maravilhoso. Obrigadão mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, Sensei. Você sempre Sensei. Muito bom. Fechamos aqui, então? Fechamos. Vamos para... Você falou sincronicidade, eu ouvi sincronacidade. Aí já estou enlouquecendo. Quem sabe, né? Já tem uma Genial. Marcelo, queridaço, obrigado também aí. Vamos nessa. A gente vai combinando, Marcelo estando aqui, a gente vai se ver e vai ser lindo. Quem sabe outra conversa, a gente tem se falado toda semana, com primeiros convidados chegando. Eu acho que dá muita riqueza, Sherpa, a gente ter esses queridos trazendo. E aí você não cansa de mim também, você não enjoa. Olha, eu não cansei 1 milímetro até agora de você. Olha que declaração de amor. Tá bom, queridos. Eu vou fechar aqui então e a gente já encerra, tá bom? Grande abraço. Combinado. Até mais. Um abraço. Tchau.